Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, que está nos céus, bendito és, ó Senhor, por tamanho privilégio que nos dás. Preparas o nosso caminho todas as vezes que atendemos o Teu chamado para adoração. E agora, Senhor, nos dás a porção da Tua palavra para a nossa edificação, consolo, para fortalecimento da nossa alma, para correção, aprumamento da nossa vida. Assim, Senhor, nós suplicamos que nos abençoe e nos faça entender e receber a Tua palavra mais uma vez nesta noite. Nós não podemos fazer nada sem o Teu auxílio. Por isso, Senhor, nós Te pedimos humildemente, ajuda-nos e ensina-nos. Permite-nos enxergar a Cristo, à medida em que nós estudamos juntos as Escrituras e tentamos descobrir o tesouro maravilhoso revelado no livro de Levítico sobre o significado de todo um sistema que o Senhor criou, estabeleceu, ordenou e que prepararia os corações e o Teu povo para a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta hora, Senhor, oramos por Tua igreja, pois sabemos que aqui tudo acontece. E é aqui que o Senhor trabalha e move os corações, trata os corações. É aqui que o Senhor edifica a Tua igreja, quando esta se reúne no primeiro dia da semana e continua a sua semana vislumbrando o dia em que eternamente nós estaremos com o Senhor e o louvaremos e o serviremos para todo sempre. Nesta hora, Senhor, abençoa as casas, famílias, pais e filhos, casais. Abençoa, Senhor Deus, aquelas famílias que estão passando por tribulações, crises e sofrimentos. Ó Senhor, que lancemos toda a nossa ansiedade sobre aquele que tem cuidado de nós. É a promessa da Tua palavra, pois o Senhor é aquele que cuida e protege, ama e preserva o Teu povo. Assiste, Senhor, as famílias enlutadas. Intercedemos pela casa da nossa irmã Nininha, pela casa do nosso irmão presbítero Helenaldo, que o Senhor console os seus corações e que a esperança da glória e da vida eterna fortaleçam esses irmãos e também a nós, porque cremos, assim como afirmamos, naquele que é a ressurreição e a vida. Cremos na ressurreição do corpo, pois isto nos é dado no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos também que estejas com os enfermos, assistindo-os, confortando-os em suas dores e lutas. Nós te agradecemos porque tens cuidado do teu servo Diácono Miller, sua esposa Evelyn, e oramos que o Senhor restaure completamente a saúde do teu servo, restabelecendo, Senhor, as suas atividades, ao serviço ao teu povo, que confiaste a ele por vocação como diácono no meio da igreja. Também oramos, ó Senhor, pelo parto da nossa irmã Juliana, esta semana. O Senhor tem cuidado dela e do seu bebê. E pedimos que tudo transcorra, Senhor, bem. E que tão logo em breve ela dê à luz e a vinda deste primeiro filho seja alegria, regozijo em sua casa, para ela e para Rodrigo e para todos os seus. Nós sabemos que a nossa vida, ó Pai Celeste, está em Tuas mãos e por isso nós rogamos para que o Senhor esteja com ela, com nossas irmãs gestantes, por aquelas que oram por um filhinho e esperam no Senhor, pelas nossas crianças, os nossos filhos, que a Tua boa mão repouse sobre as nossas casas. Agora, Senhor, abençoa-nos, nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Levítico capítulo 6, nós vamos ver hoje os versículos 19 a 23. Levítico capítulo 6, apenas os versículos de 19 a 23. Os irmãos perceberão algo interessante. Seus olhos notarão que nós vimos anteriormente, os versículos anteriores, que tratam do mesmo assunto que é a oferta de manjares ou de cereais, também nos remete ao capítulo 2, a primeira vez que nós vimos na perspectiva dos que levavam oferta aos adoradores. Os versículos anteriores, que nós tratamos da mesma oferta,
nós percebemos, nos versículos 14 a 18, precisamente falando a perspectiva dos sacerdotes quando recebiam esta oferta. E a oferta de manjares ou de cereais era uma oferta trazida cozida ou crua, e o símbolo daquilo que era trazido, os seus ingredientes, os seus grãos, era da generosidade perene de Deus para o seu povo, ou seja, do cuidado de Deus, da provisão de Deus para sempre, duradoura, com respeito ao cuidado de seu povo da aliança. Então, elementos que deveriam ser excluídos e que simbolizavam corrupção, como o fermento, como o mel, não deveriam compor essa oferta, e por trás desta oferta, o adorador, ele demonstrava a sua consagração a Deus, a sua dedicação a Ele. Então, desde o capítulo 2 deste livro, Levítico, nós vimos várias lições, e pelo menos duas delas em particular se destacaram com respeito a esta oferta de manjares ou cereais. A primeira verdade é que a oferta de cereais servia como uma lembrança, um tipo de memorial, um lembrete de que Deus providenciava tudo o que somos e tudo o que temos, e, portanto, Ele reivindicava para si os primeiros frutos. E assim, quando o adorador, ele devolvia os primeiros frutos ao Senhor, representados por meio dessa oferta, ele reconhecia o senhorio do Senhor Deus sobre todas as coisas, sobre aquilo que tínhamos e aquilo que somos. E era um lembrete, então, de que Deus era Senhor, tanto da oferta como do ofertante. Ele é Senhor de tudo. Mas também a oferta de cereais, irmãos, era uma prova de dedicação ao Senhor, de consagração ao Senhor. Muitas vezes seguia o holocausto, embora pudesse acontecer também separadamente sozinho. E a ideia era a seguinte: expressava a ideia, ou expressava a verdade de que aqueles que foram reconciliados com Deus por meio do sacrifício, o que envolvia a oferta pelo pecado, por exemplo, o holocausto, aqueles que tinham acesso à presença de Deus, desejariam agora reconhecer o senhorio de Deus sobre suas vidas e desejariam também, portanto, se dedicarem ao Senhor. Então, haveria consagração. Veja como isso é interessante na lógica da Escritura. Você começa a aprender isso nos escritos do Antigo Testamento, e quando você chega, por exemplo, no Novo Testamento, você tem Jesus iniciando o seu ministério terreno e chamando os seus discípulos a seguirem o caminho do Mestre, deixando tudo para trás. Veja que lição importante. O Salvador exigiria dos seus discípulos não somente a crença, a fé de que ele era o Filho de Deus, o Salvador prometido, mas também a consagração de recebê-lo como o seu Senhor. Deus ensinaria isso desde o princípio, irmãos. Ele não salvaria um povo para que este vivesse da maneira que quisesse, que fizesse o que achasse melhor, mas aqueles que eram chamados por Cristo deveriam também tomar a sua cruz e segui-lo. Isso vem desde cedo. Notem que o sacrifício sempre trazia uma dádiva, um tributo, um penhor. A oferta de cereais ensinava isso. Havia um preço, havia algo que deveria ser dedicado ao Senhor. Uma parte de sua substância, ou seja, aqueles que apresentavam o pão estavam consagrando todo o seu ser. Era um presente simbólico que o adorador então trazia aos pés do seu Salvador. E isso está por trás da oferta de cereais. Nós vimos a mesma coisa no último sermão, quando analisamos o capítulo 6, versículos 14 e 18. No papel dos sacerdotes, na perspectiva deles, não na do adorador, mas também agora da parte dos sacerdotes, eles deveriam dispor do restante da oferta de cereais, da sobra. E aí o povo de Israel levava esta oferta, parte dela, lembrem-se, era queimada,
a fumaça, quando subia e era vista pelo adorador, era prova de que a oferta estava sendo aceita, mas a outra parte que era dada para os sacerdotes não tinha o objetivo de alimentá-los somente. Existiam outras formas providenciadas por Deus para isso. Comer essa oferta da parte do sacerdote também era prova de que o Senhor não estava rejeitando o que o ofertante levou, porque era aceitável e aprovado por Deus que aquele que servia no tabernáculo pudesse comer. Se não fosse aceitável, se não prestasse, ele não poderia comer. Logo, qual era o resultado? A oferta não era aceita, o pecador não era perdoado e, portanto, não tinha redenção. A lógica era essa. Então, duas coisas se destacavam. A primeira delas, quando era dada aos sacerdotes uma porção da oferta, isso não era tanto uma provisão de sustento para o sacerdote, mas funcionava como uma garantia, como eu disse, para o ofertante do sacrifício, de que o seu sacrifício foi aceito por Deus. E, de fato, havia sido aceito pelo Senhor, porque essa oferta de cereais, que envolvia esse memorial, ela não era queimada, ela era comida pelos sacerdotes, a parte que ficava para eles. E o que isso então indicava? Que o que foi ofertado estava sendo aceito, porque o sacerdote, repito, poderia comer. Não era algo proibido, rejeitado pelo Senhor, algo que ele aceitou. E aí, nós podemos meditar nisso, irmãos, lembrem-se, em como Deus é bom. Porque Ele providenciaria com isso uma provisão no sistema sacrificial, projetada para trazer segurança ao crente de que aquilo que ele apresentava a Deus era aceito por ele. Imagine, você vivendo nesse contexto, naquela época, e procurando fazer tudo certinho, e de repente o sacerdote dizendo: sua oferta está com algum defeito, alguma imprecisão, não passou pelos critérios ou exigências da lei de Deus. Agora imagine o adorador levando isso e o sacerdote avaliando, recebendo, parte sendo ofertada ao Senhor queimada e parte sendo comida por ele. O adorador então olhava e dizia: graças a Deus, o Senhor aceitou a minha oferta. Eu fui aceito diante dele para servi-lo. Então, havia uma oportunidade para que o crente meditasse sobre o sentimento mais pleno e livre de aceitação da parte de Deus, e isso então vai culminar na nova aliança com respeito à nossa oferta. Aquele que é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, Ele mesmo se ofereceu como sacrifício por nós, por seu povo, de modo que a nossa adoração é aceita diante de Deus por seu sangue derramado na cruz. Eficaz, de uma vez por todas, não necessitando mais de nenhum sistema sacrificial, de ofertas de cereais ou de cordeiros que fossem mortos, porque Cristo Jesus morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Em nosso favor, o Filho de Deus se entregaria por seu povo. Mas também nós vimos, irmãos, no sermão anterior o seguinte, que nesta disposição dos sacerdotes comerem esta porção que sobrava da oferta de cereais, nesta disposição, Deus criava um círculo profundo de temor, traçado em torno de seu altar e de suas ofertas. Então, havia uma alegria solene e uma santa bem-aventurança em tudo aquilo. Havia um prazer terrível e santo ao contemplar a grandeza de Deus, a sua santidade e ao mesmo tempo o seu amor e graça, sendo Ele o Senhor de toda a terra, em receber pecadores em sua presença. Portanto, a oferta de cereais só poderia ser comida sem fermento,
no pátio do tabernáculo, por homens da linhagem sacerdotal de Arão, porque eles estavam ritualmente limpos para comer aquilo que era santo e consagrado a Deus. Então, não era qualquer homem que podia fazer isso. E Deus, então, desenhava este círculo de admiração em torno de sua adoração. O que temos hoje? A passagem que vamos ver hoje continua a oferecer instruções sobre a oferta de cereais dos sacerdotes, mas nós vamos perceber, irmãos, ela vai se concentrar em uma parte específica e única desta oferta, que não foi mencionada antes, nem mesmo no Êxodo, no capítulo 29. A oferta que vamos estudar, nos versículos 19 e 23, não é mencionada em Levítico 2, e ela vai tratar principalmente do povo de Israel e das ofertas que este povo trazia para o Senhor. E mesmo na passagem que nós vimos, nos versículos 14 e 18, no sermão passado, que fala sobre a disposição dos sacerdotes quanto às ofertas dos adoradores, não há menção à oferta de forma específica, como nós vamos ver hoje à noite. Então, esta era uma oferta sacerdotal única e contínua, diária, de grãos. Vamos olhar então para a passagem e, lendo-a, nós vamos procurar destacar aqui pelo menos 3 verdades para a nossa instrução. Versículos 19 a 23, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem amassada trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares, de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Veja que nós podemos extrair algumas verdades, eu gostaria de apresentar a vocês, irmãos, pelo menos 3 delas nesta noite. A primeira delas: este sacrifício nos ensina, antes de tudo, a consagração dos sacerdotes ao serviço do Senhor, e, por extensão, nos lembra da nossa consagração também, quando lhe prestamos culto. Essa é a primeira lição que nós vamos procurar aprender. Segundo lugar, nós vamos ver que neste sacrifício, mais uma vez, temos um exemplo de como o Senhor deseja retratar ao seu povo quanto à sua aceitação deles, conduzindo-os no caminho do arrependimento e da fé, para que fossem aceitos em sua presença. Em outras palavras, ele desejava conceder ao seu povo segurança de que este povo estava sendo aceito quando se aproximava dele para adoração, nos termos propostos por ele, o próprio Deus, e da maneira que somente ele tornaria possível. Então, lembre-se, Deus é aquele que diz como deve ser adorado. E assim, esta passagem, irmãos, ela não vai nos ensinar apenas a respeito de consagração, mas também vai falar muito sobre aceitação e segurança. E esta é a segunda verdade que nós vamos procurar destacar hoje. Terceira e última, esta passagem também nos ensina sobre a reconciliação necessária para a consagração e a comunhão com Deus. Sem reconciliação é impossível a consagração. Sem reconciliação é impossível a consagração e a comunhão com Deus. Esta passagem, então, vai nos lembrar que há perdão e que este perdão, ele é concedido por Deus aos pecados antes de estarmos prontos e preparados para a comunhão com Ele, para a consagração ao seu serviço.
Veja como o Senhor vai tratando e ensinando isso ao seu povo, enquanto este está peregrinando no deserto. Isso seria necessário quando este povo se estabelecesse na terra e se preparasse para a vinda do Messias prometido. Então vamos ver primeiro sobre consagração. Veja que esta oferta sacerdotal tratava sobre isso, quando falava do sacerdócio do Antigo Testamento ao Senhor. E esta era uma expressão da dedicação do sacerdote ao Senhor. Moisés diz isso nos versículos 19 e 20. Olhe novamente, por favor. Versículo 19 e 20. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Veja que Moisés fala de um sacrifício único, não foi mencionado em Levítico capítulo 2, repito, e também não é a mesma oferta mencionada em Êxodo 29. É importante lembrar isso. Apresenta algumas semelhanças com a oferta de cereais, que deveria ser oferecida pelo povo, mas era uma oferta única. Notem que ela está lidando com o trabalho dos sacerdotes. E isto mostra a sua característica única, porque só os sacerdotes deveriam oferecê-la. Não era uma oferta que os israelitas, o povo, pudesse trazer. Era uma oferta que só os sacerdotes deveriam oferecer. Então, na verdade, de forma muito específica, quando você olha o texto, somente o sumo sacerdote poderia fazer isso. Veja o versículo 20 mais uma vez. Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. Quando você lê a passagem, você vai perceber que o sacerdote que dentre os filhos de Arão fosse ungido em seu lugar, deveria fazer o mesmo. Então, Arão tinha essa responsabilidade e quando morresse, o seu sucessor. Mas era algo que o principal, dentre os sacerdotes, em nome dos demais sacerdotes, deveria fazer. O sumo sacerdote, neste sacrifício, então, ofereceria diariamente uma oferta de cereais para Deus com respeito ao sacerdócio, ou em nome do sacerdócio. Então não tinha nada a ver com alguém no meio de Israel levando uma oferta de cereais. Notem como essa oferta era única e específica. Agora, esta pequena oferta era um sinal de consagração, de dedicação única ao Senhor, ao serviço do Senhor, mais precisamente falando. De modo que alguns comentaristas do Antigo Testamento vão chamar esta oferta de ordenação, porque ela estava intimamente ligada ao serviço sacerdotal. E os sacerdotes eram aqueles que mediavam a adoração entre Deus e o povo, nós sabemos disso. Então, deveria começar no dia da ordenação do sacerdote e depois precisaria continuar enquanto a atividade sacerdotal fosse permanente. Por isso que você vê no texto o Senhor dizendo que era uma oferta que deveria ser continuada, ela não poderia parar, ela deveria ser contínua no tocante ao seu serviço ao Senhor. E esta oferta, obviamente, irmãos, chama a atenção para a função do ofício sacerdotal. Este ofício envolveria consagração e dedicação total. Dentre as tribos de Israel, nós devemos lembrar, a tribo de Arão ou a tribo de Levi não poderia ter terras, não poderia se envolver com os trabalhos comuns que os outros se envolveriam quando entrassem em Canaã,
porque a sua dedicação deveria ser exclusiva ao serviço do Senhor. Ela não parava, ela era cansativa, ela era desgastante e ela envolvia consagração e dedicação únicas e perenes diante do Senhor. Então, os sacerdotes deveriam ser dedicados integralmente ao serviço do Senhor Deus. Agora, por que isso é significativo? Porque quando você continua a ler o Antigo Testamento e você se depara com o tempo dos juízes, e você vai ver o surgimento de um sacerdote naquele período chamado Eli, você vai perceber que os seus filhos não serviram ao Senhor e ao povo de Deus de forma consagrada e dedicada. Marquem e leiam depois, cuidadosamente, 1 Samuel, capítulo 2. Na verdade, é melhor até que a gente verifique, não é? Vamos para lá. 1 Samuel, capítulo 2. É curiosa essa passagem, porque ela vai mostrar que o povo levava suas ofertas ao Senhor, e o que é que acontecia lá? Veja o versículo 12 em diante. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Veja como o primeiro livro de Samuel se refere a dois sacerdotes que deveriam ser consagrados e dedicados ao Senhor, filhos do maligno, filhos do demônio, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Veja que o povo trazia suas ofertas ao Senhor e esperava que os sacerdotes queimassem a gordura de acordo com o mandamento de Deus e depois pegassem uma porção daquela carne que o Senhor lhes dava por direito. Mas o que é que os filhos de Eli faziam? Eles diziam: não. Você traz para nós a carne crua. Era isso que ele ordenava para o moço fazer, aquele que estava servindo ali também. E por que eles faziam isso? Porque eles iriam pegar a carne que quisessem e eles iriam usar a sobra para o Senhor. Ou seja, os que gostam de churrasco sabem quais são os melhores pedaços da carne. Os filhos de Eli certamente eram bons churrasqueiros. E eles sabiam quais eram os melhores pedaços e eles pegavam os melhores para si e a sobra eles deixavam para o Senhor. Se o ofertante lhe respondia, versículo 16, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, observem a maldade na prática destes sacerdotes. E isso trouxe resultados danosos para a família de Eli, porque eles estavam abusando de sua posição e do seu status e estavam fazendo coisas erradas, pecaminosas, para os seus próprios propósitos, para o seu próprio bem-estar. E o que nos é dito em 1 Samuel capítulo 2, era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Por quê? Porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho,
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que os filhos de Eli faziam coisas erradas, contrárias à lei de Deus, pecavam contra o Senhor e contra o povo, e Eli não era tão inocente assim. Eli sabia o que os filhos faziam e Eli acobertava o pecado de seus filhos, até que os pecados, porque eram públicos, se tornaram tão evidentes que agora a sua imagem estava sendo maculada. Observem a continuação, versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Ele está lembrando do sacerdócio. É como se ele dissesse ali: você esqueceu do dia da sua ordenação, você esqueceu da sua linhagem, de onde você vem, a que tribo você pertence. Versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Olha aí as ofertas de cereais, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Notem, Eli sabia de tudo. Essa é uma lição importante, irmãos, quando nós pensamos em dedicação, consagração ao Senhor. Dedicação e consagração ao Senhor está acima dos nossos cônjuges, acima dos nossos filhos, acima de qualquer outra coisa abaixo de Deus, acima de nós mesmos. O Senhor então fala através daquele profeta, homem de Deus, nós não sabemos o seu nome, que Deus mandou falar para Eli, e disse: por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles, olha só, vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? O Senhor então trouxe julgamento contra Eli e seus filhos, Israel, pelos tipos de abusos que aconteciam no ofício sacerdotal. Então, irmãos, este sacrifício, este tipo de oferta de cereais que é ensinado ainda no Êxodo, na peregrinação do povo, e vai ter detalhes ou nuances importantes quando o Senhor entrega o manual de adoração, que seria o livro de Levíticos, para o sacerdócio e para a instrução do povo. Este sacrifício em si, sendo perpetuamente dado como foi, 2 vezes ao dia, manhã e tarde, era para lembrar aos sacerdotes que eles foram consagrados, dedicados, ordenados para servir ao Senhor e seu povo, não seus próprios prazeres, não a sua própria vontade. Eles tinham que praticar a verdade, entregá-la e vivenciá-la todos os dias. Essa era uma lição importante, então, que os sacerdotes precisavam aprender. Esta oferta integral da porção dos sacerdotes ao Senhor, então, nos lembra que ninguém que ofereça um sacrifício em seu próprio nome pode participar nessa oferta. Era uma oferta que eles ofereciam em seu próprio nome. Quando os sacerdotes serviam como mediadores e recebiam os sacrifícios trazidos pelo povo, era apropriado que eles partilhassem uma porção dessa oferta para trazer segurança ao povo de Deus, como nós aprendemos. Porque quando eles comiam,
e Deus aceitava, o povo então dizia: Deus está nos recebendo. Mas, quando os sacerdotes eram os próprios ofertantes, oferecendo aqueles manjares em seu próprio nome, eles não deveriam tomar uma porção dela para si. Tudo deveria ser dedicado ao Senhor, consagrado a Ele. Eles só poderiam se beneficiar dos serviços prestados pelos adoradores, mas quando eles assumiam a posição de adorador, eles não podiam fazer isso. Então, a passagem aqui, irmãos, em questão, ensina que os sacerdotes não poderiam comer daquilo que ofertavam. E essa mesma ordem lembra aos sacerdotes que eles servem para a glória de Deus em benefício de seu povo e que, portanto, devem ser dedicados e consagrados inteiramente ao Senhor. Agora, esta oferta ela é curiosamente mencionada séculos depois na carta aos Hebreus, que nós vamos ver logo na aplicação final, mais adiante na aplicação final, melhor falando. E por que é importante ver isso aí? Porque o que Moisés disse, ou que seria também lembrado em um livro antigo, o primeiro historiador conhecido no primeiro século da era cristã, chamado Flávio Joséfo, em suas antiguidades, demonstrando assim o valor e a importância do que acontecia, de como aquela oferta era importante naquilo que os sacerdotes faziam. E o autor aos Hebreus vai tomá-la, nós vamos ver logo mais, e aplicá-la à realidade do povo de Deus na nova aliança. Ou seja, faz sentido muita coisa que nós estamos descobrindo aqui. Guardem isso. De qualquer modo, o sumo sacerdote, então, deveria trazer ao Senhor uma pequena quantidade de grãos cozidos. O valor, mais ou menos, seria de 4 litros. Não era um sacrifício grande, mas também não era um sacrifício menor. E era a mesma quantidade, curiosamente, recolhida do maná, por ordem divina, para o dia do Senhor. Lembre-se que no dia de descanso, o povo não deveria recolher, porque o Senhor mandaria uma porção dobrada um dia antes, e esta parte que era guardada não estragava. Quando o povo fazia isso, nos outros dias, o maná apodrecia, exceto no dia determinado por Deus. Por que razão? Para que o povo não se esquecesse quem é que fornece o pão de cada dia e fosse agradecido a Deus, porque de forma fiel não deixaria faltar coisa alguma para os seus filhos. Agora, irmãos, em última análise, essa oferta, ela também mostrava como os sacerdotes, eles deveriam viver de forma dedicada e separada. Ela tinha uma função de localizá-los em uma situação em que eles pertenciam inteiramente a Deus. Lembrem-se, eles não iam poder trabalhar, eles não iam ter salário, eles não iam ter porção de terra, eles iam viver até a morte dependendo de Deus, da forma mais literal. Por quê? Porque o povo dependeria da mesma forma, mas exercitaria de outra maneira, por meio do trabalho, plantar, colher, cultivar, ordenhar, enfim, negociar, e havendo nisso, o Senhor sustentando, fazendo-o prosperar. Os sacerdotes não teriam isso. O Senhor diria: a minha porção para vocês serei eu mesmo, os seus tesouros serei eu mesmo, o seu sustento serei eu mesmo. A oferta diária de grãos, então, era um ritual de manutenção, que também disciplinava os sacerdotes para que marcassem, reconhecessem e sustentassem o ofício sacerdotal, ungido e ordenado por Deus, e lembrassem de sua obrigação de total consagração ao seu serviço. E aí você percebe como esta oferta, ela envolvia devoção pessoal e própria. Todas as ofertas de cereais são as ofertas nas quais os ofertantes diziam: Senhor, este pão é um símbolo de mim mesmo, dado a ti, porque tu me deste tudo o que sou e tudo o que tenho.
E então Deus ensinaria aos sacerdotes: vocês devem fazer isso e muito mais. Por quê? Porque vocês devem fazer isso perpetuamente, desde o dia de sua ordenação, manhã e tarde, ou manhã e noite, como preferir. Vocês são ordenados e devem me servir, e esta ordenança é permanente. Enquanto houver sacerdotes, vocês deverão fazer isso. Em segundo lugar, eles deveriam fazer isso, como eu disse, continuamente. É o que o texto diz, manhã e noite. E em terceiro lugar, eles deveriam dar a totalidade desta oferta ao Senhor. Eles não poderiam ficar com nada. Se eles ficassem, eles cometiam pecado. Era uma autodedicação ao Senhor. Era uma consagração ao Senhor apresentada nessa oferta pela sua perpetuidade, pela sua continuidade e pela sua totalidade. Então, perpetuidade, continuidade e totalidade envolviam essa oferta. Era algo que os sacerdotes deveriam lembrar constantemente. Agora, conectem isso com o que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Na nova aliança, nós somos lembrados que, em virtude da nossa redenção em Jesus Cristo, nós fomos feitos um reino de sacerdotes. E nós somos chamados à dedicação e à consagração no serviço do Senhor. Na nova aliança não existe mais um grupo especial de pessoas que fazem isso. Eu expliquei no sermão anterior, talvez você não estivesse aqui, porque a posição do ministro é diferente daquela que os romanistas ainda acreditam ser uma posição sacerdotal. O ministro ensina a palavra, o ministro conduz o povo na adoração, mas ele faz isso apresentando a Cristo, e quando Cristo é apresentado, ele sai. Quando Cristo é apresentado, ele se retira, ele não fica na frente, ele não é o mediador, ele não fica na frente da mesa, de costas para o povo, mas atrás da mesa, ele serve ao povo, aquele que disse: eu sou o pão da vida. Aquele que disse: tomem e comam, tomem e bebam. É um caminho totalmente novo, porque na nova aliança, todos aqueles que foram redimidos em Cristo participam de um reino sacerdotal. Martinho Lutero dizia que, por essa razão, não havia nenhuma diferença de uma oração feita por um sacerdote e de uma oração feita por um artesão, se ambas fossem feitas em nome de Cristo. Que verdade gloriosa! Você não precisa de ninguém para ter acesso a Cristo. Você não precisa da oração do pastor ou da oração de um irmão mais forte na fé para que você seja abençoado. Se você está em Cristo, onde você estiver, fechando a porta do teu quarto, dobrando os seus joelhos e clamando em lágrimas, em nome de Jesus, o Senhor vem, desce e te atende. Ele te escuta. Essa consagração e dedicação ao Senhor, portanto, não envolveria mais uma tribo, um grupo especial dentro da comunidade do povo de Deus, na nova aliança, mas todo o povo de Deus, chamado a ser sacerdote para servir ao Senhor. Por isso que na adoração, você não é um mero participante. Você entra e com ações de graças você louva, você ora e você ora com aqueles que oram, você lê e você ouve a palavra, você canta e canta com o povo de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes, chamados para servir o Senhor. Este é um dos privilégios especiais e únicos dos filhos de Deus. Talvez você não tenha valorizado tanto isso, mas percebam o valor que Deus dava à consagração e dedicação de seus sacerdotes. E lembre-se, você é um deles na nova aliança, se você está em Cristo. Não despreze isso. Lembre-se disso. Medite sobre isso. Ore ao Senhor
e agradeça a Ele por tamanho privilégio. Imagine você ouvir a palavra de Deus e você saber que Deus diz que não é somente o seu Deus, mas o Deus de seus filhos, e você ensina o seu filho a orar. E ele ora em nome de Cristo. E Cristo atende a oração dele desde pequeno. E você ensina ao seu filho a agradecer por tão grande privilégio. No século passado, um ministro anglicano, ele, em oração, levantou as seguintes palavras ao contemplar o seu próprio compromisso quanto ao serviço ao Senhor. E esta é uma oração que todos nós deveríamos meditar como crentes na nova aliança, quando nos reunimos para adorar o Senhor. Eu vou citar um trechinho dela. Ele orou ao Senhor: por tua graça celestial, transmite e preenche meu coração frágil e inconstante. Doravante, meu principal desejo será dedicar-me a Ti, meu Deus, somente a Ti. Como posso, Senhor, reter a hora mais brilhante da vida, se ela vem de Ti? O ouro reunido ou qualquer poder? Por que eu deveria manter algo para mim precioso, quando Tu me deste a Ti? Quando Tu me deste aquele que é seu, o Teu querido, por mim. A Ti, Cordeiro sangrando, eu devo todas as coisas, tudo o que tenho e sou, tudo o que sei, tudo o que tenho agora, não é mais meu, eu não sou mais meu, Senhor, eu sou Teu. Aceita estas mãos para trabalhar, este coração para confiar e amar, e se digne com eles a apressar o Teu reino. Amém. Uma belíssima oração de consagração deste servo de Deus. E veja, irmãos, isso é o que o sacerdote dizia quando trazia aquela oferta de cereais: Senhor Deus, eu sou Teu, somente Teu. Meu trabalho pertence a Ti, meu trabalho é fazer a Sua obra, meu trabalho é abençoar Seu povo, meu trabalho é ajudar Seu povo, meu trabalho é prestar o serviço que Tu me comprometeste a fazer, eu sou Teu, Senhor. E, irmãos, é isso que somos como crentes no Senhor Jesus Cristo, como sacerdotes, membros da realeza sacerdotal na nova aliança. É isto que nós devemos fazer e dizer: Senhor, nós não somos nossos, nós pertencemos a Ti e vivemos nossas vidas para Cristo. A segunda lição, irmãos, ela fala sobre aceitação e garantia. Observem o versículo 21, por favor. Levítico 6, versículo 21. Numa assadeira se fará com azeite, bem amassada trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Foque na frase final do versículo 21. Aroma agradável ao Senhor. Ela vai aparecer diversas vezes em Levítico. Não vai ser a última vez que nós vamos encontrá-la. Ela vai ocorrer no livro de Números. Pelo Antigo Testamento você vai achá-la à medida em que você for lendo e estudando. E pelo menos até Esdras, eu diria, você vai encontrar essa expressão, aroma agradável ao Senhor. Agora, ela ocorreu pela primeira vez quando, após o dilúvio, as águas baixaram e Noé pôde sair da arca com a sua casa e ele ofereceu uma oferta ao Senhor. E ele fez aquilo que ele aprendeu. Diz em Gênesis capítulo 8 que essa oferta ela foi apresentada ao Senhor, e quando ela foi oferecida, lá a partir do versículo 20,
ela foi recebida por Deus como um aroma agradável. Veja comigo, por favor, Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22. É a primeira vez onde essa frase ocorre na Bíblia, nesse contexto que eu disse para vocês, após o dilúvio. Essa linguagem, ela seria usada na prática sacerdotal e ela já havia sido aprendida pelo povo de Deus antes do estabelecimento dessas leis, porque os sacrifícios, eles começaram a existir, estabelecidos por Deus logo depois da queda do homem e de sua expulsão do jardim. Em Gênesis 8, veja a partir do versículo 20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Aspirou o suave cheiro, a ideia de aroma agradável ao Senhor. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Veja que essa mesma linguagem, ela ocorre no manual de adoração do povo de Deus, quando estava em seu êxodo, e duas verdades poderiam ser observadas. Primeiro, a oferta deveria ser totalmente queimada, esta era uma primeira verdade, totalmente consumida pelo fogo, como a oferta de um holocausto, a oferta do sacerdote, nada deveria sobrar para ele, e à medida em que a oferta queimasse, o que é que o sacerdote veria? A fumaça da oferta subindo aos céus. Ela servia como um símbolo da garantia de que o Senhor estava aspirando o cheiro da oferta, porque era agradável a Ele. E a ideia era de aceitação daquela oferta diante do Senhor. Então, essa mesma linguagem, ela acontece em Noé. Ela expressava graficamente que Deus se agradou em aceitar o sacrifício que o seu servo ofereceu depois que saiu da arca. Então, essa é uma linguagem interessante na Bíblia, porque não é que o Senhor, ele estivesse cheirando aquela oferta literalmente, mas a ideia era da sua aceitação pela fumaça que subiu aos céus, porque ele estava fazendo aquilo que lhe era agradável. Então, isso envolvia a resposta misericordiosa de Deus em perdoar. No tocante a Noé, o que foi que Deus disse? Não vou mais destruir o mundo pela água. Então, é uma imagem gloriosa de como tudo isso era eficiente. Um sacrifício aceito por Deus trazia paz, segurança e graça para o adorador. Porque se Deus não tivesse disposição em perdoar, se Deus não quisesse aceitar, se Deus não fosse misericordioso, nada daquilo iria adiantar. Agora você pode ainda me perguntar, tudo isso é importante para mim, por que razão? O povo de Deus, sempre que oferecia uma oferta como aquela, tinha um benefício assegurado pelos sacerdotes de que era aceito na presença de Deus, como nós já aprendemos. Os sacerdotes não podiam comer nada daquilo, porque o Senhor estava lhes assegurando que quando aquela oferta fosse apresentada dessa maneira, eles também teriam a garantia da manutenção do seu ofício, porque eles estavam sendo perdoados e restaurados para servi-lo. Deus estava mostrando preocupação com os seus próprios sacerdotes, porque eles não poderiam adorá-lo sem que fossem aceitos. Eles também precisavam de perdão. Deus estava então preocupado com a segurança dos sacerdotes,
preocupado com a segurança do seu povo, preocupado em seu povo e seus sacerdotes saberem que estavam sendo aceitos por ele. Irmãos, isso é o mesmo que acontece conosco à medida em que nós confiamos e descansamos nas promessas de Deus. Pense comigo. Se a nossa fé está fundamentada no sacrifício de Cristo, que é eficaz e único, se a nossa fé está fundamentada naquele que é o sumo sacerdote das nossas almas, na provisão da sua oferta, que foi o seu próprio sangue, à medida em que nós percebemos isso, nós começamos a descansar no que Deus tem providenciado para nós. Em me vindo o temor, eu confiarei em ti. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra e sobre os povos. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por fim, a passagem também nos ensina sobre reconciliação. Ela é necessária para a comunhão com Deus. Voltem para Levítico e vejamos o versículo final, que é o 22. Nós ainda não o tratamos. Versículo 22, também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. O que essa passagem nos ensina? Que o próprio sacerdote também necessitava de reconciliação. Antes de poder se consagrar ao Senhor, ele precisava se reconciliar com o Senhor. Veja que na lógica litúrgica, que duraria até hoje, praticada pelas igrejas de Cristo, a consagração nunca vem antes da reconciliação que se dá pela confissão de pecados. Confissão de pecados, certeza ou segurança do perdão, consagração. Não pode acontecer antes. Porque nós somos lembrados sempre diante de Deus da necessidade do perdão. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me também das ocultas, das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Os sacerdotes, então, deveriam levantar uma oferta ao Senhor. Veja, os sacerdotes também eram pecadores, os sacerdotes também precisavam de perdão, e esta oferta diária, mesmo feita pelos sacerdotes, indicava que eles precisavam de perdão e de comunhão restaurada com Deus. E também levanta uma questão importante. Se os sacerdotes mediavam para o povo, quem mediava para os sacerdotes? Quem media para os mediadores? Quem poderia fazer isso por eles? Você não vai encontrar essa resposta no Antigo Testamento. Por isso, lembre-se do que disse Santo Agostinho: o Antigo Testamento precisa da luz do Novo, o Novo precisa da luz do Antigo. Hebreus capítulo 7, vamos para lá. A partir do versículo de número 20, ele fala: quem é o mediador de superior aliança? E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Por essa razão, só Jesus salva, e todo aquele que se chega a Deus por meio dele será salvo. Versículos 23 a 25. Ora,
Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A intercessão contínua de Jesus em favor de seu povo é a garantia segura da nossa aceitação diante de Deus, do perdão de todos os nossos pecados. E Jesus, então, é aquele que satisfaz plenamente todas as nossas necessidades. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. O autor aos Hebreus aqui está apontando para aquela passagem gloriosa, irmãos, do Salmo 110, onde o Senhor disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Falando de Jesus Cristo, o Messias prometido. Veja o contraste traçado aqui pelo apóstolo. Esses próprios sacerdotes do Antigo Testamento eram pecadores. Eles precisavam de perdão, tanto quanto as pessoas para quem mediavam o encontro com Deus, e, portanto, diariamente, eles tinham que ir ao Senhor, no tabernáculo, posteriormente no templo, simbolicamente, com estas ofertas de consagração. E, claro, eles também tiveram que ir diante do Senhor com ofertas de sacrifícios em favor de seus pecados. E aí, quando nós lemos a carta aos Hebreus, notem o contraste. O Senhor Jesus Cristo não precisou fazer isso, porque ele não tinha pecado. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que o céu. Jesus, em sua perfeição, se ofereceu de uma vez por todas, e aqui nós vemos a superioridade do nosso grande sumo sacerdote. A Bíblia diz, sim, ele pôde simpatizar conosco, sim, ele se aproximou de seu povo, sim, ele viveu em nossa carne e sabe muito bem o que é ser humano em sua plenitude, mas ele é perfeito, ele é impecável, ele não tem pecado e, portanto, não precisa oferecer sacrifício por si mesmo. E assim, em contraste com todos os sacerdotes do passado, diariamente faziam isso, continuamente ofereciam sacrifícios, não apenas pelo povo, mas em nome de si mesmos. Nós temos um mediador que media os mediadores. Quem poderia mediar os mediadores na antiga aliança? O mesmo que ainda hoje é o mediador perfeito entre Deus e os homens. Qual a garantia que os mediadores tinham que seriam aceitos diante de Deus? A garantia daquele que foi morto antes da fundação do mundo pelos pecados do seu povo na antiga e na nova aliança. Aqueles morriam na esperança da vinda do Messias. Nós vivemos na esperança do retorno do Messias, que já veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por nossa justificação. Meus irmãos, nós temos o verdadeiro mediador, e com isso eu quero concluir a mensagem desta noite. De quem os sacerdotes da linhagem de Arão foram apenas sombras, tipos, pré-imagens. E por isso
nós podemos ter confiança na reconciliação que temos com Deus e na comunhão que ela nos proporciona desfrutar. Aqueles que têm comunhão com Deus são os mesmos que primeiro experimentaram uma reconciliação com Ele por intermédio de Cristo. Por essa razão, a mensagem do Evangelho ainda hoje é a mesma. Se você está conosco aqui nesta noite e você ainda não foi reconciliado com Deus, você precisa fazer isso. Você não pode confiar em si mesmo, você não pode confiar em nenhum outro homem, você precisa confiar naquele que é o mediador de superior aliança, Jesus Cristo. Você precisa crer nele para que seja salvo, e a mensagem do seu Evangelho é: reconcilie-se hoje com Deus, e isso só é possível por intermédio de Jesus Cristo. E se isso acontecer, e você confiar nele, e crer nele como seu Senhor e Salvador, você terá comunhão com Deus. Você será aceito em sua presença. Vir a um culto e não ter essa reconciliação é sair vazio, mais uma vez, daqui esta noite, pois não há aceitação. Não há aceitação para o homem diante de Deus, senão por intermédio de Jesus. Por isso todos nós precisamos de Jesus. Só Ele pode nos proporcionar a verdadeira reconciliação e a restauração de uma verdadeira comunhão com aquele que nos criou e enviou o seu único Filho para ser o nosso Salvador. Veja, o Evangelho pode ser encontrado em toda a Escritura, e mais uma vez eu tentei provar isso para vocês, estudando juntos mais um sacrifício no livro de Levítico. Vamos orar. Nosso Senhor e nosso Deus, nós te agradecemos pelo nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque seu sangue é melhor do que o sangue de todos os animais mortos no passado, nos altares judaicos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sua morte é tão eficaz, que só precisa ser oferecida uma vez por todas. Nós te rendemos graças, ó Deus, pela sua perfeição. E sua perfeição, a glória de sua obediência como nosso mediador, passiva quando ele sofreu e morreu pelos nossos pecados, ativa quando ele foi obediente a toda a tua santa lei, é uma grande esperança e segurança para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Senhor, pela perfeição de Cristo, por sua perfeita obediência, por seu perfeito sacrifício. Ó Senhor, não há esperança sem Ele, mas com Ele há esperança e garantia de perdão, e companheirismo e comunhão. E nós podemos então deixar o lado de inimigos e nos tornarmos filhos por adoção em Cristo Jesus. Nós rogamos, Senhor, nesta noite, que aqueles que ainda não creem em Jesus, confiem nele como o único mediador dos eleitos, sim, que confiem em Jesus como seu Senhor e Salvador, e tenham a sua comunhão restaurada por meio da verdadeira reconciliação. Ah, Senhor, nós oramos para que, como sacerdotes feitos por Ele e participantes do seu reino, possamos servi-lo no templo do Deus vivo em resposta a tão grandiosa salvação. Ajuda-nos para que nos consagremos, nos dediquemos e vivamos, ó Senhor, em gratidão por tão grandiosa bênção e por tão poderosa salvação. Que a Tua palavra que não volta vazia, Senhor, opere em nosso meio, pois o Senhor está no meio de nós. Em Cristo Jesus, o nosso supremo mediador, oramos. Amém.